Pessoal, uma boa noite. Então, essa videoaula nós falaremos sobre arranjos multidimensionais e nós começaremos essa videoaula então falando sobre uma revisão rápida sobre vetores, certo? Que vai culminar então em uma discussão sobre motivação para matrizes. Então, como a gente vai sair de vetores, que é uma coisa que a gente já conhece, a gente já vem trabalhando há uma semana, né? E começar a trabalhar então com matrizes. E aí, falando sobre matriz, a gente vai repetir o mesmo processo. A gente vai ver como é que declara uma matriz, como é que utiliza ela, como é que faz a inicialização dela de maneira estática e dinâmica, da mesma forma como a gente viu lá em vetores. Então, é mais ou menos aqui uma extensão do que a gente viu lá em vetores. Aí, depois dessa parte, que seria o conteúdo, digamos assim, principal da primeira parte da videoaula, nós vamos falar então de exemplos. E a gente vai ver basicamente 3 exemplos. Então, o primeiro exemplo a gente vai usar o clássico, né, de notas de alunos. Então, nós vamos usar uma matriz para ler e armazenar as notas dos alunos. Depois, vamos usar um segundo exemplo para como que a gente imprime uma matriz na tela. Para isso, a gente vai fazer o uso do for, por exemplo. E depois a gente vai ver as operações comuns com matrizes, certo? Isso vai ser o terceiro exemplo. Depois que a gente falar com matriz é basicamente uma estrutura bidimensional, né? Nós vamos falar então sobre arranjos multidimensionais, que é o foco principal da videoaula, né? Ou seja, com arranjos que têm mais de 2 dimensões. Então seriam cubos com 3 dimensões ou estruturas, digamos assim, de 4 dimensões e além 5 dimensões, 6 dimensões. A gente vai ver como que a linguagem C, né, se porta aí para trabalhar com essas estruturas multidimensionais que a gente pode utilizar depois para uma série de funcionalidades interessantes em diferentes programas. Na segunda parte, então, dessa videoaula, a gente vai falar sobre matrizes de caracteres, que é um exemplo, um caso específico de uma matriz, certo? No caso, a matriz que a gente vai trabalhar aqui no início é a matriz de valores inteiros ou de ponto flutuante. Aqui a gente vai falar de matrizes de caracteres. O que isso significa, né? Digamos assim, no contexto lá de strings que a gente já falou, né? E aí a gente vai lançar 2 exercícios que tratam de matrizes. O primeiro exercício, então, é calcular a matriz transposta. Então, dada uma matriz, fazer a transposta dela. E o segundo exercício que eu vou lançar para vocês é fazer a resolução de um sistema de equações lineares. Então, tem um algoritmo para isso, a gente vai revisar ele. E para isso a gente vai usar uma matriz para guardar as informações, né? Digamos assim, os diferentes coeficientes, certo? Então, a gente vai ter como resposta lá uma matriz de valores e isso a gente tem que imprimir na tela. Então, vai ser esse segundo exercício. Então, vamos começar então com essa nossa revisão rápida sobre vetores. Então, se a gente for lembrar lá as videoaulas anteriores sobre vetor, né, nós vimos então que um vetor nota, que é esse que está representado aqui, com 9 posições, cada posição do vetor vai ter um índice, né? Então, o primeiro índice vai ser o índice 0. Na linguagem C, a gente começa com os índices em 0. Então, a gente tem do índice 0 até o índice 8, ou seja, 9 valores, né? Então, como é que é o vetor? O vetor tem esse nome, que vai ser comum para todos os elementos. Nós temos os índices, que eu acabei de falar, e nós temos, então, o valor, certo? E esse valor vai ser o mesmo tipo para todos os elementos desse vetor, certo? Então, o conjunto, digamos assim, de valores que a gente pode guardar aqui, ele será sempre do mesmo tipo, certo? E a gente pode fazer o que a gente chama aqui de acesso randômico, eu prefiro até usar o termo acesso aleatório, né? Onde a gente pode acessar a posição, o índice 0, pegar o valor que está aqui, depois acessar o índice 6, o índice 3, ou seja, não há uma obrigatoriedade, quando a gente for acessar os elementos desse vetor, de acessar na ordem, ou seja, seguindo a ordem dos índices aqui, né? Então, aqui tem um exemplo, né, de como é que a gente faz isso na linguagem C. Então, supondo que aqui no terceiro elemento, que está no índice 2, tem o valor 8,5, certo? Como é que a gente acessa esse valor na linguagem C? A gente vai usar, então, essa sintaxe de colchetes, certo? Então, entre os colchetes, a gente vai ter uma expressão aritmética, pode ser até uma expressão lógica, mas normalmente uma expressão aritmética, certo? Que ela vai ser avaliada para um valor, e esse valor vai ser o índice que vai ser utilizado para se saber qual é a posição que a gente vai olhar. Que a gente vai olhar dentro do vetor, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente tem essa nota de 2, notem que isso aqui é o número do índice, ou seja, é o índice 2, terceira posição, e lá vai estar, então, o 8,5.
Então, como é que a gente declara um arranjo, um vetor na linguagem C? A gente vai ter o tipo, né? Então, a declaração é muito parecida com a declaração de uma variável qualquer, né? Então, a gente vai ter o tipo e o nome, certo? Que vai ser o nome do vetor, o nome do arranjo aqui, né? O que muda, então, em relação às outras variáveis normais, que a gente chama de variáveis simples, né? Seriam a especificação do tamanho do vetor, né? E é a quantidade de elementos que vai ter o vetor. Então, essa quantidade de elementos que vai ter o vetor vai estar entre colchetes. Então, a gente abre colchetes, põe um número, e aqui tem que ser um número constante, tem que ser um literal inteiro, certo? Termina colchetes, certo? Então, isso aqui é a declaração do arranjo, certo? Então, aqui tem dois exemplos disso, né? A gente está declarando um vetor de 30 posições, de 30 valores, 30 elementos do tipo ponto flutuante. Então, isso vai ser o vetor nota. Quero guardar 30 notas, por exemplo. E aqui eu tenho uma outra variável, que é a variável x, que ela é um vetor, né, porque a gente está declarando ela com 15 elementos do tipo inteiro. Certo? Então, o tipo desses vetores pode ser qualquer outro tipo lá que a gente viu. Né? A gente falou de int, a gente falou de float, a gente falou inclusive de char quando a gente trabalhou com strings. Certo? Bom, então, para a gente começar a ir em direção à parte da motivação para matrizes, certo? Quando a gente quer, isso a gente viu um exemplo sobre isso, né? Quando a gente quer armazenar as 4 notas de um aluno, né? Vamos supor esse exemplo, né? A gente tem, as notas são ponto flutuantes, né? Então são notas 7,5, 8,2. A gente vai declarar então esse vetor da seguinte forma, né? Então, o tipo, o nome do vetor, e nós temos 4 elementos, né? Então, ponto e vírgula aqui para fechar a declaração dessa variável, né? E aí depois, quando nós supondo que a gente inicializou esse vetor de alguma forma, a gente leu do teclado, né? A gente pode acabar com essa situação aqui, onde a gente tem o nome do vetor, temos os 4 índices válidos, de 0 até 3, e aí nós temos aqui os diferentes valores associados a cada um dos elementos desse vetor, né? Então, quando a gente for acessar a nota 3, a gente está acessando essa última nota do aluno aqui, que foi 6,5. E aí vem justamente a motivação para matrizes, né? Como transformar isso em uma matriz, já supondo um caso onde a gente tem uma disciplina com vários alunos, vamos supor lá, vamos supor que eu tenha 10 alunos, certo? Então, como é que a gente vai fazer essa transformação? Então, a forma de se fazer isso é a gente ter uma matriz. Aqui a gente não viu a declaração na linguagem C, mas a gente vai ter um vetor, um arranjo aqui, a gente vai chamar de 2 dimensões, que isso vai ser uma matriz, né? Então, em uma das coordenadas, aqui no caso, na coordenada do horizontal aqui, nós teremos as notas. Então, da mesma forma como a gente tinha antes, com os índices, né? Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, para guardar as 4 notas do primeiro aluno. Né? E os alunos a gente vai guardar nas linhas dessa nossa matriz. Enquanto as notas estão nas colunas, os alunos a gente guarda nas linhas. E as linhas, elas também terão índices, da mesma forma como as colunas têm. As colunas lá que a gente viu do vetor, né? Então, aqui no caso dos alunos, a gente vai ter o aluno que estará no índice 0, o aluno que estará no índice 1, no índice 2, no índice 3 e no índice 4. Cada uma dessas células, dessa matriz, desses elementos, terá então a nota de um aluno. Então, por exemplo, se a gente tiver um 8,5 registrado nessa célula aqui, a gente já sabe que é a 4ª nota, porque ela está no índice 3 aqui das colunas, e ela é do terceiro aluno, porque a gente está na terceira linha aqui, começando em 0, ou seja, no índice 2 aqui, certo? Então, a gente tem, para cada uma desses elementos, a gente tem uma coordenada, né? Uma coordenada no eixo vertical, uma coordenada, que são as linhas, e uma coordenada nas colunas. Então, isso é a forma de a gente guardar, digamos assim, naturalmente, um monte de nota de aluno, né? No caso aqui 4, aqui eu falei lá do exemplo 5, mas de 10 alunos, mas aqui no caso a gente tem só 5 alunos nessa matriz. 5 alunos são as linhas e as 4 notas de cada um. Então, a gente tem aí os 20 elementos, né? Então, como é que funciona na linguagem C? Como é que a gente especifica isso? Então, para a gente declarar então essa matriz na linguagem C, a gente vai fazer, é muito semelhante ao que a gente já tinha visto, né? Então a gente vai ter um tipo, vai ter o nome da matriz, e aí nós vamos ter a primeira dimensão. A primeira dimensão aqui no caso vão ser os 5 alunos aqui, certo? Então a primeira dimensão é a dimensão aqui das linhas, certo? Então a gente põe 5 entre parênteses, e aí para especificar a próxima dimensão, que é a dimensão das colunas,
nós vamos novamente abrir colchetes, colocaremos o 4, fecha colchetes. Isso vai especificar o tamanho da segunda dimensão. Então, a primeira dimensão são as linhas, a segunda dimensão são as colunas, né? Então, declarado essa matriz, agora a gente chama de matriz, a gente vai ter essa estrutura aqui, certo? Que é uma estrutura matricial, né, bidimensional. Para acessar as posições, e aqui a gente já tem um exemplo disso, supondo que a gente quer acessar exatamente essa célula aqui, a gente vai acessar então usando os índices, certo? Para usar os índices, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos acessar primeiro o índice das linhas, então a gente vai acessar o índice número 2, que é a terceira linha, e depois nós vamos acessar o índice número 3 das colunas, que é a quarta coluna, certo? E com isso, então, a gente vai acessar esse valor 8,5. Então, a gente vai usar isso aqui tanto para escrever naquela posição, se a gente quiser botar um scanf, a gente põe um e-comercial aqui, ou se a gente quer usar através de uma atribuição, a gente põe isso aqui igual 8,5, ou para ler também. Num printf, a gente põe, são variáveis de ponto flutuante, né? Então, num printf a gente põe lá o %f, como parâmetro para aquele %f, a gente vai colocar então exatamente notas 2 de 3. E com isso a gente vai consultar essa posição. Bom, então é assim que funciona a parte da declaração, na sintaxe da declaração. Aqui tem um pouco mais, com 2 exemplos extras aqui, né? Então ali a gente já viu a questão das notas. Nesse exemplo anterior aqui, a gente colocou então os alunos no eixo das linhas e as notas no eixo das colunas, né? Então a gente tinha 5 alunos, 4 notas. Só que a semântica que a gente dá para as linhas e para as colunas, ela fica totalmente a cargo do programador, né? Então o programador que decide. Então no exemplo que tem aqui nesse slide, olhem só, é exatamente o contrário. Nesse exemplo aqui, a pessoa que declarou a matriz de notas aqui, ela preferiu colocar nas linhas as notas e nas colunas os alunos, certo? Então aqui tem uma inversão, a gente tem ainda novamente 20 elementos, mas digamos assim, a configuração da matriz ela mudou, né? Aqui tem um segundo exemplo, que é um exemplo de uma matriz chamada estoque de inteiros, onde a gente tem então nas linhas o produto e nas colunas o mês. Então seria tipo como se em cada linha tivesse um produto e no eixo vertical e nas colunas a gente tivesse mês 1, mês 2, janeiro, fevereiro e assim por diante, né? A gente poderia fazer uma associação do índice com o mês, né? Então, por exemplo, janeiro poderia ser o mês 0, fevereiro o mês 1 e assim por diante, né? E aí a gente poderia ter, por exemplo, a quantidade de elementos que tem no estoque daquele produto naquele mês, certo? Bom, então essa é a forma da gente declarar, né? Então a gente sempre tem a primeira dimensão, depois a segunda dimensão, quando a gente está trabalhando com 2 colunas, sendo que a primeira dimensão é a dimensão das linhas, né? Bom, quando a gente declara dessa forma aqui uma matriz, certo? Dessa forma como a gente viu, a gente não é obrigado sempre a definir qual que é a dimensão o tamanho da primeira dimensão, né? Então, o número de elementos dessa primeira dimensão pode eventualmente ser omitido se a gente inicializar aquela matriz imediatamente, certo? Só que quando a gente faz isso, o que é essa inicialização imediata? Ela é representada exatamente pelo que a gente está vendo aqui, ó. Então a gente tem a declaração de valores de ponto flutuante, certo? A matriz vai se chamar valores, e aí a gente tem a primeira coordenada aqui, ó, o tamanho da primeira dimensão está vazia. E a segunda dimensão a gente tem 4. Essa segunda dimensão a gente é obrigado a especificar porque são as colunas, né? E aí depois nós temos aqui, ó, olhem só, isso aqui é muito parecido com o que a gente viu lá em vetores, né? É uma série de valores, né, entre chaves. E esses valores serão utilizados então para inicializar a matriz. Como que esses valores serão mapeados? A gente sabe que tem 4 colunas, então isso quer dizer que os primeiros 4 elementos que a gente vê aqui vão ficar especificados na primeira linha, certo? Então ele vai começar a preencher a primeira linha com 2, 3, 5 e 4, já que ele sabe que tem 4 colunas. Quando ele terminou de preencher a primeira linha, que tem 4 valores, ele começa a preencher a segunda linha. Então 8, 0, 9 e 1. Então esses elementos que eu selecionei aqui ficam na segunda linha. Então, baseado nesse valor que é fornecido para inicializar essa matriz de valores, o próprio compilador
da linguagem C vai descobrir qual que é a quantidade de linhas que ele vai precisar reservar lá na memória, certo? Então, essa é uma forma, digamos assim, uma facilidade que é fornecida por programador para que ele não precise especificar aqui a quantidade de linhas, basta, mas ele é obrigado a especificar a quantidade de colunas, isso aqui não tem como escapar. Porque se ele não precisasse especificar nada, o compilador não teria nenhuma forma de saber o que é linha e o que é coluna, né? Então, a última dimensão ela precisa ser especificada. No caso, a gente vai ver mais para frente depois sobre arranjos multidimensionais, mas é sempre a primeira dimensão que a gente não precisa especificar. As outras dimensões, aqui só tem uma, né, que é essa aqui, que a gente está falando especificamente de matriz, a gente é obrigado a especificar. Bom, e como é que é a parte da utilização? Então, assim, aqui tem um pequeno exemplo, olha só, onde a gente fez a declaração de uma matriz que tem 5 linhas e 10 colunas, certo? Então, os índices válidos das linhas vão de 0 até 4 e os índices válidos das colunas vão de 0 até 9. E aí aqui a gente está fazendo um scanf, ó. A gente está lendo do teclado um valor, ponto flutuante, para escrever na posição 2, 3. O que é a posição 2? A posição 2, lembrem bem, é a terceira linha, porque a gente começa com os índices em 0. E o que é a posição 3 na coluna aqui? É a quarta coluna. A gente começa de novo com índice 0. Né? Então, ao especificar isso aqui com o e-comercial, a gente está dizendo para o scanf, coloca o valor lido pelo teclado nessa célula aqui da minha matriz, nessas coordenadas, né, dos índices. Então, essa é uma forma, como eu falei antes, né, de escrever lá dentro da matriz. Né? Aqui tem uma outra forma, através de uma atribuição pura e simples. Então, aqui a gente está colocando na segunda linha, na terceira coluna, naquela coordenada lá, a gente está colocando o valor 7,5. E essa sintaxe que a gente está utilizando aqui para consultar o valor, para escrever lá, não para consultar, para escrever o valor lá, a gente pode usar também para consultar. Então, a gente pode fazer expressões aritméticas com essas sintaxe aqui para consultar um valor e, eventualmente, até escrever, como a gente já fez. Né? Então, nesse caso aqui, a gente está consultando o valor que está na segunda linha, segunda coluna, certo? E somando esse valor com 2, e o resultado disso a gente escreve, então, na terceira linha, na segunda coluna, certo? Que são esses índices aqui. Então, o que esse slide está mostrando na utilização do valor de uma determinada célula é que onde aparece uma expressão, onde aparecia uma variável, pode aparecer também a variável da matriz com as coordenadas, da mesma forma como aparecia lá quando a gente falou sobre vetores, o nome do vetor e a coordenada no vetor. Aqui no caso a gente tem uma matriz, então são duas coordenadas. Então isso aqui acaba se transformando num único valor que é utilizado então como parâmetro para a soma, aqui junto com o 2. Né? Então isso pode aparecer também em expressões relacionais, como a gente tem aqui, onde aqui eu estou consultando um valor da matriz para verificar se ele é maior do que 6, certo? E aí, se for, bom, imprime aprovado. Né? Então, eu posso usar também aqui em expressões relacionais essas sintaxe para consultar valores da matriz. Bom, em relação à inicialização automática, a gente já viu um rápido exemplo aqui, ó, que está tendo uma inicialização automática, nesse exemplo que a gente acabou de ver. Ainda tem alguns detalhes interessantes que a gente pode utilizar da linguagem C. Então, quando a gente faz a inicialização automática de um arranjo na declaração, então aqui, por exemplo, estou declarando o vetor, certo? Isso que é a declaração do vetor, por isso que tem o tipo, né? E aí eu posso, então, inicializar já com o valor, posso fazer igual. E aí aqui tem uma forma de fazer bem interessante. Podem ver aqui, ó, eu tenho basicamente um abre-chaves e um fecha-chaves que tem dois elementos. O primeiro elemento, na realidade, é como se fosse um vetorzinho, e o segundo elemento é um outro vetorzinho. Certo? Então, o primeiro elemento, esse primeiro vetorzinho, vai ser utilizado, esses três valores serão utilizados para preencher a primeira linha dessa matriz, já que essa matriz é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então, esses 3 valores vai para a primeira linha daquela matriz. E esses últimos 3 valores, que no caso aqui está no segundo elemento, certo? Vai para preencher a segunda linha. Então, isso aqui é uma sintaxe interessante, né? Notem que há o que a gente chama de aninhamento de valores, né? Para a gente preencher a matriz na inicialização. A mesma coisa acontece, então, quando a gente está trabalhando com matrizes de caracteres. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, certo? Mas só para dar rapidamente aqui uma
visão inicial, onde a gente tem então uma matriz de char, né, 2 por 2, ou seja, são 4 elementos, né, 0, 1, 0, 1. E aí na primeira linha a gente coloca o caractere A e o caractere H, e na segunda linha o caractere O e o caractere 9. Não é o valor 9, é o caractere 9, certo? Então a gente pode levar essa matriz de caracteres aqui a uma coisa muito parecida com o uso de strings que a gente viu. Então, por exemplo, se eu declarar uma matriz do tipo char, que é nomes, que tem 2 linhas e 20 colunas em cada uma dessas linhas, a gente pode utilizar esse tipo de inicialização aqui, ó, certo? O que essa inicialização vai fazer? Ela vai colocar José na primeira linha, já que a gente tem 2, e Maria na segunda linha. Então, o que vai ser de fato escrito aqui no José? O José vai ser JOSE/0, então a gente vai usar 5 caracteres, então, desses 20. Então, o /0 está implícito aqui, né? Ele vai ser escrito lá na matriz. E Maria a gente vai usar, então, 6 caracteres. Os 5 caracteres da palavra Maria, mais o /0, que ocupa 1 caractere lá na segunda linha dessa matriz. Certo? Então, essa é uma outra forma de inicializar a matriz de caracteres. A gente vai falar mais sobre isso logo em seguida. Bom, é importante a gente saber, quando a gente está trabalhando com essa questão de matrizes, em como a gente mantém uma matriz registrada na memória, certo? Então, como é que fica essa matriz na memória? Porque vocês lembram bem, né? Até posso passar aqui vamos passar aqui para o nosso quadro, certo? Para a gente lembrar justamente isso. Lá na nossa memória do nosso computador, a gente tem, então, a gente viu, né, assim, a memória do computador, lá tem os pentes de memória, assim, mas existe uma abstração, que a gente já falou sobre ela, que a memória é uma fita, né? Então, a gente poderia assumir que a memória, ela começa aqui, ela é uma fita, né? E aí aqui a gente está dando um zoom, um trecho dessa fita. Então, aqui a gente tem elementos, né, vamos dizer assim, byte a byte, aqui cada quadradinho é um byte, certo? E essa fita, ela continua, certo? Ela tem um tamanho, né? Esse tamanho se a gente for fazer aqui lembrar dos computadores do tipo de 32 bits, que são computadores mais antigos. Hoje em dia, a maioria dos computadores são 64 bits, né? A gente tem muito celular que é 32 bits ainda, mas a maioria dos computadores são 64 bits. Então, como é que é esse tamanho dessa fita, né? É o tamanho endereçável de acordo com a quantidade de bits da máquina. Então, numa máquina de 64 bits, o tamanho da fita vai de 0, vai do endereço 0, certo? Ou seja, o início da fita é no endereço 0, e ela vai crescendo, certo? Ela vai crescendo, essa fita, até chegar no maior endereço possível endereçável em 64 bits, que é 2 na 64. Então, esse aqui é um número muito, muito, muito grande, certo? Esse é o tamanho da fita virtual, digamos assim, é o tamanho da minha memória virtual. Claro que esse número é muito, muito, muito grande e a gente não tem, né, um computador aí, vamos dizer, um computador bom aí tem 8 GB de memória, vamos dizer, a gente pode até comprar mais memória ali, botar, sei lá, 32 GB de memória. Os 32 GB de memória é uma fração muito pequena dessa fita super gigante aqui, certo? Por que eu estou falando para vocês isso? Bom, o sistema operacional, que é o Windows, o Linux, ele tem uma forma, então, de gerenciar esse tamanho bem grande de fita aqui, porque nem tudo isso aqui vai ficar na memória física, que são os pentes de memória, que a gente abre o computador, lá tem os pentes de memória, né? Então, por que eu estou falando isso aqui? Para explicar como é que fica a matriz nessa memória, né? Porque uma matriz, a gente viu ali, né? Uma matriz é uma estrutura bidimensional, então ela tem, vamos supor aqui uma matriz bem simples, aqui, ó, de 4 linhas. Nós temos aqui a linha 0, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Vamos supor que a gente tem aqui 3 colunas, né? A coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Então aqui a gente tem uma matriz de 3 vezes 4 elementos. Não tem como guardar isso aqui na memória nesse formato matricial, né? Porque aqui a gente tem uma estrutura bidimensional. Então o que a gente tem que fazer? E o que na realidade o compilador faz para nós? Quando a gente declara, vamos supor que essa aqui é a matriz M, certo? Então quando eu declaro lá M de 4 linhas e 3 colunas, que foi exatamente a situação que tem aqui, certo? E isso aqui vamos supor que é uma matriz do tipo inteiro, o que vai acontecer?
O compilador, ele vai pegar essa primeira linha, que eu estou desenhando aqui, ó, essa primeira linha, e vai colocar a partir de uma determinada posição aqui na memória. Então, vou ilustrar aqui. Notem que, como a gente tem uma matriz de inteiros, cada quadradinho aqui tem 4 bytes, né? Porque o tamanho do índice são de 4 bytes. Então, esse quadradinho aqui é esse 00, depois a gente vai ter aqui o 0. Vamos supor que a matriz M começa aqui, certo? Depois a gente tem a posição 01, depois a gente tem a posição 02. Ou seja, a primeira linha da matriz eu posicionei ela aqui bem no início, certo? Aí, onde é que vai ficar a segunda linha? A segunda linha, que é essa aqui que eu vou desenhar em verde, aqui, ó, essa cor mais escura que vocês estão vendo, ela vai ser colocada aqui do lado. Então, aqui a gente vai ter a posição 1, 0, depois a posição 1, 1 e depois a posição 1, 2. A terceira linha, que eu vou botar um laranja aqui, ó, é essa aqui, ela vai ser colocada novamente do lado aqui. Então, vai ficar aqui. Posição 2, 0, posição 2, 1, posição 2, 2. E por fim, a última linha, que é esse azulzinho mais fraquinho aqui, vai ser colocado aqui do lado. 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2. E a fita continua aqui, né? A nossa memória continua, ela vai ir até lá no 2 na 64. Certo? Então, qual que é a organização? O que o compilador está fazendo? Ele está organizando a matriz por linha na memória. Então, ela está colocando por linha. Por que eu digo por linha? Porque ele selecionou a primeira linha e colocou lá na matriz, né? Depois pegou a segunda linha, botou lá na fita da memória. Depois pegou a terceira linha, a segunda linha, a terceira linha e depois a última linha. Então, ele colocou por linha na memória. Por que eu falo por linha? Porque existe uma outra estratégia possível. A gente poderia, né? E existem outras linguagens de programação que fazem isso. Por exemplo, o Fortran, que coloca por coluna, certo? Tem outras linguagens que selecionam essa coluna. Imagina, eu vou fazer aqui em amarelo. Pega essa coluna aqui, ó. Isso aqui não é a linguagem C, tá? É só para dar um exemplo. Eles pegam essa coluna, tu meio que vira ela, coloca aqui no início. Então, põe 4 elementos. Depois pega a segunda coluna, 4 elementos, coloca do lado. E depois a terceira coluna e coloca do lado. Só que na linguagem C a gente não faz assim. Até eu vou apagar aqui, ó. Na linguagem C a gente faz por linha, certo? E isso é bastante importante a gente saber, porque isso influencia em como a gente... eu volto aqui para os slides. Isso influencia em como a gente endereça, digamos assim, os diferentes índices, as diferentes células que estão nessa nossa matriz, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um exemplo muito parecido com aquele que eu ilustrei, com 4 linhas e 3 colunas, certo? E aqui a memória ela não está sendo horizontal, aqui ela está sendo representada verticalmente, tá vendo? Então, eu começo no endereço 104 e vou crescendo os endereços em direção ao endereço 152 aqui. Então, o endereçamento começa no endereço 0, né? E ele vai até o 2 na 64, um número muito, muito grande, né? Então, a gente está assumindo que esse M, que é essa matriz, começa no endereço 104. Então, a primeira linha, o valor 5, o valor 10 e o valor 15, é colocado, então, nessa sequência aqui. Por que a gente partiu do 104? O primeiro elemento vai ocupar 4 bytes, então, o segundo elemento vai estar no 108, o terceiro elemento vai estar no 112 e assim vai indo. Aí esse último aqui, o endereço que está imediatamente depois do último valor, que é o 60, é o endereço 152. Então, se vocês fizerem a diferença entre esses dois valores, a gente pode fazer rápido aqui, vai dar 48. 48, quantos elementos a gente tem aqui? Ó? A gente tem 4 vezes 3, a gente tem 12 elementos. Cada um é um float, então ocupam 4 bytes cada um. 12 elementos vezes 4 bytes, a gente tem 48 bytes. Então, isso quer dizer que essa matriz ela ocupa 48 bytes da memória, que é exatamente essa diferença de endereçamento, sabendo que cada posição aqui ocupou 4 bytes, certo? Então, é importante a gente saber isso, porque os elementos, eles não estão, digamos assim, eles estão organizados através de uma forma, eles estão organizados de maneira que a gente chama de maneira contígua, linha a linha, certo? Por isso que a gente diz ali por linha, como eu falei antes.
Agora começaremos então com o exemplo número 1, que é a leitura e armazenamento das notas em uma matriz. Então agora a gente vai botar em prática mesmo o exemplo clássico que a gente vem utilizando aí. Então o enunciado diz o seguinte, então a gente tem que ler e armazenar as 4 notas de cada um dos alunos de uma turma de 10 alunos. Então isso é fixo, né? Então cada aluno tem 4 notas e a gente tem 10 alunos. Depois que a gente leu e armazenou essas notas, a leitura aqui tem que ser um monte de scanf que a gente vai fazer, certo? Vai ser um monte de execuções de scanf. Depois que a gente fez essa leitura e esse armazenamento, né, a gente tem que calcular e informar a média da primeira nota, certo? Então a gente tem que fazer um planejamento para isso aqui, né? Quantos alunos têm a primeira nota superior a esta média? Então a gente tem que calcular essa média e depois quantos alunos têm a primeira nota superior a essa média, ok? Então, para a gente fazer o planejamento, vou passar para o quadro aqui, né? Então, mas antes de passar para o quadro, olha só. Como que a gente vai ficar essa declaração dessa matriz, né? Nós temos 10 alunos, 4 notas, as notas são um ponto flutuante, né? Uma forma de fazer é a gente colocar, então, uma estratégia possível é colocar, então, vou fazer aqui no quadro, é a gente colocar, então, a gente tem, então, os alunos no eixo das linhas, e as notas no eixo das colunas, né? Isso a gente viu nos exemplos anteriores. Essa seria uma abordagem. Então, a gente teria aqui 10 alunos e 4 notas, né? Essa seria uma estratégia. A segunda estratégia seria se a gente fizesse, então, bem diferente, então essa aqui seria a primeira, né? A segunda estratégia seria se a gente colocasse, então, as 4 notas, essas 4 notas aqui no eixo das linhas, certo? E no eixo das colunas a gente tivesse então os 10 alunos. Isso é uma coisa que a gente tem que decidir agora, certo? A gente tem que decidir desde o início, né? E uma vez decidido isso, levar sempre isso em mente, ter sempre isso em mente, né? Então, ambas vão ser declarações de ponto flutuante, então aqui a gente vai ter float, vamos supor que a matriz vai se chamar notas, né? Nesse caso aqui, a gente vai declarar então 10 alunos com 4 notas cada um, certo? Então a gente coloca as linhas, a quantidade de linhas aqui e a quantidade de colunas aqui, né? Nessa segunda estratégia, a gente vai declarar o mesmo float, também vai ser nota, o nome da matriz, só que aqui a gente vai ter então só 4 linhas, certo? Que serão as 4 notas. E a gente vai ter então 10 colunas para ser uma coluna por aluno, né? Isso vai ter um impacto para, inclusive, a gente responder as outras questões, né? Se a gente voltar aqui para os slides, ó, calcular e informar a média da primeira nota, certo? Vamos ver como é que fica na primeira estratégia. Calcular, até vou selecionar aqui para ficar selecionado. Calcular e informar a média da primeira nota. Se a gente for fazer isso nessa primeira estratégia, a primeira nota vai ser a nota que vai estar na coluna 0. Opa, deixa eu passar aqui para o quadro. Certo? Então, ela vai estar aqui na coluna 0. Certo? E nesse caso, então, para a gente calcular e informar a média da primeira nota, a gente tem que fazer um laço de repetição que vai navegar nos elementos que estão na primeira coluna, certo? Então, nessa primeira estratégia. Na segunda estratégia, a primeira nota vai estar na primeira linha, então a gente vai ter que fazer um laço que vai navegar, então, nas colunas da primeira linha, certo? Nesse sentido aqui. Então, percebam bem que a forma como a gente escolher aqui vai ter um impacto grande aqui na hora de fazer o meu algoritmo, né? Porque uma abordagem eu navego em linhas e na outra abordagem eu navego nas colunas, né? Então, voltando aqui para os slides, então, como é que fica a declaração da matriz quando eu tenho 10 alunos e 4 notas? Então, eu vou ter as minhas linhas, 10 linhas e 4 colunas, e a outra forma é eu botar, então, as 4 notas nas linhas, né? Cada linha é uma nota e depois eu tenho várias colunas para representar os diferentes alunos, certo? Então, as notas dos alunos nessa segunda estratégia, elas ficam nas linhas, certo? Enquanto que as notas dos alunos na primeira estratégia, que é a estratégia que está declarada aqui, ficam nas colunas. Então, para a gente seguir adiante aqui, eu vou passar agora para o nosso código quadro, eu vou optar por essa primeira opção, certo? Que é a opção da primeira estratégia, ou seja, eu vou colocar os alunos nas linhas
e eu vou ter 4 colunas para as notas. Então, passando agora para o código quadro, vê se aparece ali, isso. Então, vamos adotar a estratégia número 1 ali. Então, para a gente declarar, então, a gente vai declarar float notas, acho que é isso que a gente botou, notas, com 10 alunos e 4 notas cada um. Mas lembrem bem, né, fica ruim a gente botar aqui escrito direto os literais inteiros. Então, é muito bom a gente usar esses defines, né, para a gente poder, depois vai que a especificação muda, né, a gente não precisa mudar, porque esse 10 vai aparecer provavelmente em outros lugares, né, quantidade de alunos, quantidade de notas, né. Então, aqui a gente já pode fazer alguns defines. Então, número de alunos, certo? 10 e número de notas, né? Que é 4. E esses defines a gente utiliza aqui. Isso é uma boa prática, né? Sempre que a gente tiver alguma constante, a gente declara com define. Bom, declarado isso, a gente pode zerar essa matriz, né? Da mesma forma como a gente zerava vetores, colocando isso aqui. Então, na hora que a gente força a inicialização com zeros para toda essa matriz, né? Então, eu já vou compilar aqui o nosso sandbox e vou ativar os warnings aqui. Então, quando eu ativei todos os warnings, ele me reclamou, ó, tu não está usando a variável notas, ó, a variável notas não está sendo utilizada. Bom, a gente nem começou, né? Vamos lá, então. Então, assim, a primeira parte da especificação é justamente ler e armazenar as 4 notas de cada um dos alunos de uma turma, de 10 alunos. Então, como é que a gente vai ter que fazer? Então, a gente vai ter que fazer um laço, né, para cada aluno, certo? A gente vai ter que fazer basicamente o seguinte, eu vou ir até para o quadro aqui para a gente fazer um desenho sobre isso. A gente tem que ler e armazenar as notas de cada um dos alunos. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu só mudar a cor aqui. A gente vai ter que fazer, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um laço de repetição que vai navegar para cada um dos alunos, certo? Para cada um dos alunos, esse vai ser o meu primeiro laço, e depois eu vou ter um segundo laço, que para cada um dos alunos eu vou navegar nas notas, para preencher cada um desses elementos, né? Então eu vou fazer primeiro um laço, certo? Que eu vou para o quadro agora, para o código, perdão. Eu vou para o código, então eu vou fazer um primeiro laço de repetição para cada aluno, certo? Então para isso a gente pode ter digamos assim, uma variável A, que vai ser a variável que vai identificar o aluno, o índice do aluno, né? Então a gente vai botar um for, A igual a 0, para identificar a linha 0, onde está o primeiro aluno, ele está na linha 0. Enquanto esse A for menor que a quantidade de alunos, eu vou navegando. Então isso aqui vai me fazer com que eu tenha, então, vou dizer aqui, estou no aluno %D, certo? Então, se eu executar esse pequeno programa aqui, eu ainda não estou usando ali mas eu já posso executar. Estou no aluno 0, estou no aluno 1, estou no aluno 2 e assim por diante, né? Então, como a gente viu ali no quadro, para cada aluno a gente tem que navegar nas notas. Então, para isso a gente pode ter um segundo indexador aqui, que é for para a nota da coluna 0, para cada uma das notas, notas, n++, o que a gente pode ter aqui? Vou botar só um espacinho aqui, estou na nota %D. Vou botar, imprimir o valor de n. Então, se eu executar agora esse programa, vai aparecer o seguinte, estou no aluno 0, e aí depois, estou na nota 0, estou na nota 1, estou na nota 2. Então, é exatamente nesse ponto onde eu estou imprimindo aqui, que eu tenho acesso, estou na nota tal do aluno tal. Certo? Então, posso até incrementar um pouco mais no printf. Se eu fizer agora, ó, eu estou no aluno 0, né, eu estou na nota 0 do aluno 0. Então, é exatamente esse N, esse A, que vai me dar acesso justamente ao índice, que vai me identificar unicamente uma célula da minha matriz, certo? Então, se eu ir para o quadro agora e fazer, eu não vou fazer de toda a matriz, né, mas imaginamos que nós temos aqui, eu vou fazer um zoom nessa matriz aqui, tá? Então, eu tenho aqui a matriz, certo? As minhas 4 notas, a 0, 1, 2 e 3. E aí aqui eu tenho o aluno 0, o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3, e isso aqui vai até o aluno 9, certo? Então, se a gente olhar a saída do nosso programa ali, ó, percebam bem, ó, estou na nota 0 do aluno 0, estou na nota 1 do aluno 1. Então, se eu olhar só para esse primeiro bloco que eu vou selecionar aqui, ó,
esse bloco aqui, ó, se a gente considerar esses valores aqui, ó, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, o que que eu vou ter? Eu vou ter, então, a nota 0 do aluno 0, que é a nota do índice 0. Opa, deixa eu passar aqui para o quadro. Eu vou ter, então, a nota 0 do aluno 0, a nota 1 do aluno 0, a nota 2 do aluno 0, a nota 3 do aluno 0. Então, como que eu vou fazer isso para indexar? Eu vou indexar, então, a nota... Lembrem bem, né? Aqui eu ponho o índice da linha e depois eu coloco o índice da coluna. Então, essa coordenada aqui, notas 0, 0, vai me indicar essa célula aqui. Então, eu posso usar essas duas variáveis ali, a variável n e a variável a, para mim, digamos assim, indexar uma célula. Então, aqui eu posso colocar aqui, então, acessar notas do aluno A e depois da nota, certo? Porque aluno aqui, porque eu estou colocando os alunos na linha, então por isso que eu tenho que botar esse A aqui e não colocar notas NA. Se eu estivesse colocando notas NA, eu estaria fazendo a minha segunda estratégia, né? A gente está fazendo a primeira estratégia. Bom, então isso aqui me faz ter acesso então a uma coordenada, mas lembrem bem, na especificação a gente tem que ler o valor, então a gente vai fazer um scanf. Então, entre com a nota tal do aluno tal, e aqui a gente vai fazer o scanf, a gente vai ler 1%F, a gente vai escrever então o que foi lido no endereço dessa coordenada aqui, certo? Então, ao executar o programa agora, percebam bem, eu tenho 10 alunos e 4 notas. Eu vou fazer 40 scanfs, que é a quantidade de vezes que eu estou executando esse bloco inteiro, esse bloco central aqui, né? Porque para cada aluno, eu executo para cada nota. Como eu tenho 4 notas e 10 alunos, né? 40 vezes. Bom, então isso aqui já meio que resolve esse ler e armazenar as 4 notas de uma turma de 10 alunos. Então isso aqui... Então, eu vou botar a documentação aqui, ó, segundo laço de repetição, agora alinhado para cada nota de cada aluno, certo? Então, com isso aqui a gente já tem a leitura, digamos assim, que é essa primeira parte aqui da especificação, né? Aí, a segunda parte da especificação é calcular e informar a média da primeira nota, certo? Então, para a gente calcular e informar a média da primeira nota, a gente tem que, então, em primeiro lugar, saber ter uma variável média, né? Então, vou declarar aqui variável média, variável média, e vou precisar de um acumulador também, como a gente tem feito, né? Então, o acumulador eu vou inicializar ele para 0. E lembrem bem, aqui eu tenho que calcular e informar a média só da primeira nota. Onde é que está a primeira nota na nossa estratégia? Ela está na primeira coluna, que é a nota que está nessa coluna aqui, já que a primeira coluna é a nota 0, certo? Então, por conta disso, eu vou ter que fazer um laço de repetição, certo? Que vai navegar em cada um dos alunos, A++, certo? E em cada uma dessas iterações, eu vou ter que acessar, então, eu vou ter que acessar o aluno, a nota 0 dele, que é a primeira coluna, certo? A primeira coluna, coluna 0. Só que a linha vai mudando para cada aluno, né? E esse valor aqui eu vou acumular no meu acumulador. Então, com isso eu vou somar todas as primeiras notas de todos os alunos. Aí aqui no final eu já consigo calcular a média. A média vai ser o valor do acumulador dividido pela quantidade de alunos que eu tenho, certo? Que aqui vai ser, no caso, 10. Calculada essa média, a gente tem que informar ela, então assim, a média da primeira nota é %F, então põe aqui média. E aí eu tenho que fazer a última parte, quantos alunos têm a primeira nota superior a essa média, né? Então, para isso, a gente vai precisar contar quantos alunos a gente tem que fazer. Então, para isso, a gente vai precisar de um contador, certo? Então, eu declarei o contador lá em cima, inicializo o contador para 0, e faço o mesmo for que a gente tem antes. Para cada aluno, eu vou verificar se a primeira nota dele, notas do aluno A da coluna 0, que é a primeira nota dele, é maior que a média. Se for, eu faço contador ++, incremento contador. E aí no final,
temos %d alunos com a primeira nota superior, com a primeira nota, até posso botar aqui %f, superior à média %f. E aí, contador alunos, a nota do aluno, aqui eu não tenho nada, então vou botar só alunos com a primeira nota superior à média. E aí termina o programa. Com isso a gente satisfez ali todos os requisitos aqui. Certo, pessoal? Eu não vou executar esse programa, porque se eu executar esse programa, eu vou ter que entrar 40 notas. Então, para simplificar, eu vou mudar aqui a quantidade de alunos, já que a gente usou essas constantes. Percebam bem, né? Só para a gente, antes de confirmar que o programa compilou sem problemas. Então, para fazer um teste aqui de execução, eu vou assumir que a gente tem só 2 alunos, tá? E a gente só tem 2 notas. Então, a gente simplifica bem, aí eu só preciso digitar 4 valores aqui para fazer o teste para vocês. Então, compilei, vamos executar, aí ele vai dizer, entre com a nota do aluno 0, na nota 0, vamos supor que ele foi 6,5, com a nota 1 do aluno 0, ou seja, a segunda nota desse primeiro aluno, foi super bem. E o outro aluno, ele foi mais ou menos 7,8, depois, não, 7,8 é bom, depois ele foi super bem, tirou 10. E aí diz, ó, temos um aluno com a primeira nota superior à média 7,15, né? 7,15 é a média e só um deles ficou. Por quê? Porque na primeira, como é que ficou isso aqui na memória? Esses valores aqui na memória. Deixa eu passar para um quadro aqui. Aqui no quadro, então, a gente tem aquela pequena matriz, né? De 2 por 2, tá aqui, 2 por 2, 0, 1, 0, 1, que estão os 2 alunos e as 2 notas. E aí nós temos, então, que a primeira nota 0 do aluno 0, que é essa aqui, 6,5. A segunda nota dele está na segunda coluna, então é 9,7. Depois nós temos 7,8 e nós temos 10, certo? Então foi feita a média entre o valor 6,5 e 7,8, certo? Foi 7,15. E aí somente um deles teve essa nota maior que a média, que é o aluno 1. Né? A gente não informou isso, mas a gente sabe porque a gente está olhando aqui a matriz. Certo, pessoal? Então esse é o primeiro exemplo. Eu vou voltar aqui para os slides. E agora nós daremos continuidade, então, com o segundo exemplo. Então, nesse segundo exemplo, o nosso objetivo, então, é imprimir a matriz na tela. Né? Então aqui nós temos uma pequena ilustração da enunciado. Então, a gente tem uma matriz M, certo? Que ela tem 10 linhas e 3 colunas. Então, ela está representada aqui no slide, no lado direito. Vamos imaginar que ela já está preenchida com valores, certo? E aí, a gente vai imprimir essa em forma de matriz, certo? Então, para a gente imprimir em forma de matriz, como é que a gente vai fazer? A gente vai imprimir a primeira linha, ou seja, a gente vai as 3 colunas da primeira linha, depois a gente vai para a linha de baixo, imprimir as 3 colunas da segunda linha, e a gente vai repetindo esse processo até chegar na última linha da coluna. Então, a gente vai ter 10 linhas com os índices de 0 a 9, e a gente vai ter as 3 colunas, né? Então, para a gente fazer isso, né, a gente vai então ter que ter um laço para cada uma das linhas, certo? A gente vai então ter um contador, ter um iterador aqui, né, essa variável linha, que vai então da linha 0 até a linha 9. Por isso que a gente utiliza então linha menor que 10. Então, isso aqui vai ser verdade até a linha ser 9, que a gente está fazendo incrementos aqui, né? E depois, para cada uma das linhas, aí a gente tem as colunas, né? Então, a gente vai fazer coluna 0, coluna mais, até a coluna menor que 3, já que a gente tem 3 colunas. Então, esse valor, essa condição vai ser verdadeira vai ser verdadeira até a coluna ser igual a 2. E aí, na hora de imprimir, a gente vai usar, então, %d, como a gente usualmente faz, mas aqui no formatador, a gente vai usar esse 5 aqui, para especificar que a gente quer usar 5 espaços para desenhar, para escrever o valor que está naquela célula, certo? E naquela célula a gente vai usar, então, M, que é o nome da matriz. O primeiro índice vai ser a linha, o segundo índice vai ser a coluna, certo? Feito isso, certo? Isso aqui vai imprimir, então, esse for aqui, percebam bem, que esse printf que eu estou selecionando aqui está dentro desse for. Isso vai fazer com que eu escreva a primeira linha.
Depois de ter escrito essa linha, eu vou fazer um barra N. Eu vou quebrar a linha, certo? Depois de ter escrito toda a linha, né? Que isso é o que faz esse for aqui. Então depois eu vou quebrar a linha, eu tenho 2 barra N's aqui, para poder na próxima iteração, que eu vou começar aqui de novo, depois que eu fizer linha mais, eu imprimir a segunda linha, certo? Então essa aqui é a forma de imprimir a matriz na tela. É exatamente esse trecho de código aqui. Se eu quero imprimir só a terceira coluna, que seria essa coluna aqui, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou fixar, então, o índice 2 aqui nessa segunda parte. Isso a gente viu muito semelhante ao exemplo número 1. E aí eu vou fazer variar com um único for o número da linha, certo? Que é a linha do índice 0 até o índice 9. Então eu tenho só um for para fazer isso. Só que eu não preciso de um for suplementar, já que eu estou fixado aqui na terceira coluna nesse segundo exemplo. Então, para ilustrar esse funcionamento aqui, eu vou passar para o código quadro, certo? Onde eu já preparei aqui um pequeno trecho de código que tenta transformar em um programa o que a gente viu ali no slide. Então, tem algumas diferenças que eu vou explicar agora. A primeira diferença é que eu usei, então, defines para especificar a quantidade de linhas e colunas. Isso é uma boa prática, né? Já que a gente faz reuso de vários valores aqui dessas constantes, né, ao longo do código. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o valor 10 de linhas para especificar o tamanho da dimensão dessa nossa matriz, tanto de linhas quanto de colunas. E exatamente esses mesmos valores eu estou utilizando eles aqui no meu laço, né, nos meus 2 laços. Então é bom fazer isso, né. Além disso, uma outra modificação que eu estou inicializando toda a matriz com valores 0, então por isso que eu botei esse 0 aqui. E eu estou utilizando um único barra N aqui para a gente não ter 2 quebras de linha, apenas uma quebra de linha, então a nossa saída vai ficar mais bonita. Então, compilando esse programa e executando, ó, exatamente com o %5D, a gente vai ter essa saída aqui. Então, o %5D vai fazer com que a gente tenha, então, 5 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, para escrever o valor que está na primeira célula, certo? E aí depois a gente vai ter mais 5 caracteres, digamos assim, para escrever o valor da segunda célula e assim por diante. Então nesse momento, depois de ter feito a terceira coluna, a gente quebra a linha, certo? Esse printf aqui está fora do for mais interno, percebam bem. Quebra a linha e aí imprime a segunda coluna. Perdão, a segunda linha, né? E repete esse processo para cada uma das linhas. O que aconteceria se a gente não tivesse usado o 5 aqui? Ó, vou recompilar o programa e executá-lo novamente. A gente teria os valores 0 de cada um dos elementos sem espaçamento. Se eu tivesse colocado um espaço aqui, ó, coloquei um espaço depois, estão vendo aqui? Ó? Recompilo meu programa. Eu vou ter então um espaço. O problema dessa abordagem aqui é que a gente tem o 0 espaço na primeira coluna, não tem problema, depois 0 espaço na segunda coluna, não tem problema também. O problema é que na terceira coluna a gente vai ter esse espaço aqui que está selecionado, ó. Enquanto que aqui esse espaço não serve para nada, porque aqui poderia ter já a quebra da linha direto. Então, por isso que a gente pode usar então o formatador. Vamos usar 10 aqui. O formatador do printf, ele é mais esperto. Então agora eu usei 10 espaços para 10 caracteres aqui para escrever o valor que está naquela linha. Bom, pessoal, então esse é o exemplo para a gente imprimir matriz na tela. Vou voltar agora para os slides para a gente dar andamento aí para o próximo exemplo. E nesse terceiro exemplo nós veremos então algumas operações comuns aí para a gente fazer tratamento de matrizes. Então, nesse enunciado nós temos o seguinte: dado uma matriz inteira M com número de linhas igual a NL e número de colunas igual a NC, devemos preenchê-la com números aleatórios de -10 a 10 e imprimir. Aí depois que a gente tiver essa matriz preenchida e impressa na tela, a gente pode usar aquela estratégia anterior ali do exemplo número 2 para imprimir lá na tela, a gente vai fazer o seguinte: a gente tem que primeiro imprimir o maior elemento de cada coluna da matriz, a média dos elementos de cada linha, o produto de todos os elementos diferentes de 0, contar quantos elementos são negativos e imprimir, e depois a posição ocupada, linha, coluna, por um elemento cujo valor será lido pelo programa via teclado. Então, a gente vai ler um valor do teclado e vai ter que procurar esse valor na matriz. E informar se houver mais de uma ocorrência ou se o elemento não estiver presente na matriz. Então, tem bastante coisa para a gente fazer. Vamos lá, vamos passar para o nosso código quadro, certo? Onde nós temos aqui, eu fiz uma cópia aqui do nosso enunciado,
certo? E aqui já temos alguns elementos do nosso programa, né? Então já fiz a inclusão da stdio e stdlib. A stdlib a gente vai usar então para a função da srand, a função rand, né? Para a gente gerar números aleatórios. E foi dito ali que a gente precisa ter duas constantes, nl e nc, né? nl vai ser o número de colunas e nc o número de linhas. Perdão, o número de linhas vai ser nl e nc o número de colunas. Então, isso já foi, eu estou usando 10 e 3 aqui por inspiração dos exemplos anteriores, né? Mas poderia ser qualquer dimensão. E depois a gente tem que preencher ela com números aleatórios de menos 10 a 10, então eu defini duas outras constantes, o valor mínimo menos 10 e o valor máximo 10 aqui para a gente fazer ali a expressão para gerar os números aleatórios, né? Então, na hora de declarar a matriz, a gente declara então com número de linhas e número de colunas e inicializo ela para 0, conforme eu fiz aqui. E aí a gente vai ter que ter basicamente dois índices aqui para começar, né? Depois a gente vai ter que ter outras variáveis, mas isso a gente vê depois. Mas primeiro a gente vai ter que ter um índice da linha e o índice da coluna, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que então preencher essa matriz com números aleatórios de menos 10 a 10. Então a gente pode ter duas estratégias possíveis, até vou passar aqui para o quadro. Uma primeira estratégia, vamos supor que está aqui a minha matriz, né? Uma primeira estratégia é a gente preencher os números aleatórios por linha. Então a gente preencheria nessa ordem aqui, que é o primeiro valor aleatório, o segundo valor aleatório, o terceiro valor aleatório, assim por diante, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto, ou seja, a gente vai navegar primeiro por linha e depois por coluna, certo? Então para cada linha a gente navega nas colunas. Uma outra estratégia possível é a gente preencher por coluna. Então aqui teria o primeiro valor, depois o segundo valor, o terceiro valor. Vamos fazer essa primeira estratégia aqui, certo? Onde a gente vai preencher primeiro com números aleatórios a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha. Então, para a gente fazer isso, e aí agora eu volto para o quadro, certo? Perdão, para o código. Nós vamos então fazer um for para cada linha, por isso que a gente começa pelas linhas, né? Para cada linha, enquanto a linha for menor que o número de linhas, linha mais, a gente vai fazer para cada linha, para cada coluna, certo? Então, para cada coluna, coluna menor que número de colunas e coluna mais. E para cada um desses elementos, agora a gente vai ter acesso então à coordenada linha e coluna, a gente vai gerar um número aleatório. Então, para a gente gerar esse número aleatório, vocês lembrem bem, né? A gente vai usar aquela formulação, a gente começa com o valor mínimo, e aí depois usa rand, o resto do divisão do rand dividido pela diferença entre o máximo e o mínimo, certo? Ou seja, o range de valores possíveis, né? Mais um para a gente considerar inclusive aqueles dois valores, né? Então, com isso vai ter essa expressão, isso vai me gerar um número aleatório, certo? A partir de mim, e isso eu vou atribuir então para aquela posição da matriz, certo? Então é importante que antes que a gente faça isso, a gente defina uma semente para a minha geração de números pseudo-aleatórios, então eu chamo srand de 0 para ser sempre a mesma sequência. Aí assim meu programa ele se torna reprodutível e todos nós teremos a mesma solução. Bom, depois de ter feito isso a gente já fez a primeira parte aqui, né, gerar números aleatórios, a gente pode até executar o programa aqui, vamos compilar ele para ver se não tem nenhum problema. E aí vamos ver o que ele disse. Eu compilei com todos os warnings, que é sempre uma boa prática, só estava dizendo que tem variáveis não utilizadas aqui, mas são só warnings. Não estou usando a variável m. Sim, mas eu estou atribuindo para ela. Acho que talvez eu não tenha salvo o programa. Salvei agora. Salvei o programa. Isso. Então é só a m que não está sendo utilizada. Eu só estou setando ela, mas não estou usando ela. Isso. Bom, agora vamos usar, então, porque a gente precisa, na segunda parte aqui, imprimir a matriz, né? Então, para a gente imprimir a matriz, a gente vai usar como a gente viu antes. Então, para cada linha, a gente vai imprimir ela por linha, né? Para cada linha menor que a quantidade de linhas, linha mais. Opa, linha mais. E para cada coluna, eu vou até copiar aqui de cima. A gente vai, então, fazer um printf e vamos usar 5 espaços também, como a gente fez antes. 5D, para imprimir o valor daquela posição, certo? Então, com isso, a gente pode fazer um printf depois para quebrar a linha, né? Depois que a gente imprimiu todas as colunas, todos os valores das colunas nesse laço aqui, eu imprimo um printf para quebrar a linha para que eu possa imprimir a próxima linha.
Então, com isso aqui, o nosso programa vai se tornar mais interessante. Vamos executá-lo aqui, porque agora estou gerando vários números aleatórios. E como a gente definiu a semente como 0, ó, toda vez que eu executar, ó, dá exatamente a mesma solução. Eu vou executar, deixar executando a cada 2 segundos. Ó. Aqui tem várias execuções, notem que o segundo está mudando. Está sempre tendo a mesma saída, certo? Bom, então, assim, se a gente for fazer uma reflexão aqui no código, percebam bem, né? A gente está gerando um número aleatório aqui e depois fazendo o mesmo laço. Notem que a assinatura desse laço aqui é idêntica a esse aqui. Então, a gente poderia, na realidade, na hora que gera o valor, já imprimir o valor. Eu posso pegar esse printf e colocar imediatamente depois de ter gerado esse valor. E esse printf aqui, eu posso colocar ele imediatamente aqui, certo? Daí eu tenho um único laço for duplo, né? Tem 2 fors, laços duplos aqui, para gerar o valor aleatório e já imprimir ele na tela. A saída vai ser exatamente a mesma, não vai mudar nada. Só que o meu programa vai se executar na metade do tempo, porque ele deixou de fazer 2 vezes aqueles laços duplos, ele está fazendo uma única vez. Bom, então com isso a gente já faz essa primeira parte aqui, né? Então a gente já preencheu com números aleatórios e imprimiu na tela essa matriz. Aí agora a gente tem que fazer o seguinte, então o primeiro passo aqui, ó, é imprimir o maior elemento de cada coluna da matriz, certo? Então, temos que imprimir, vou botar aqui, imprimir o maior elemento de cada coluna da matriz. Então, se a gente olhar aqui na nossa saída, a gente tem que fazer um programa que navegue em cada uma das colunas, né? Isso, navegue em cada uma das 3 colunas que a gente tem, e procurando o maior elemento, certo? Então a gente vai ter que ter uma variável aqui. Vamos supor que essa variável é a variável, vamos chamar ela de maior. Pode ser a variável maior. Vamos chamar essa variável de maior e vamos colocar um valor bem pequeno nela, já que a gente está trabalhando com números inteiros. Vamos usar int_min. Será que era int_min? Deixa eu só me recordar aqui. Eu tenho que incluir o limits aqui para ter acesso a essa variável. Então vamos incluir o limits aqui, certo? Então isso. Agora eu tenho essa variável chamada maior, que vai ter o maior valor, certo? Ela é inicializada com o menor valor possível nesse computador aqui. E aí percebam bem, eu vou executar o programa agora, a gente tem que procurar, né, o maior elemento de cada coluna da matriz. Então a gente vai ter que fazer um for, que agora a gente vai navegar por coluna, né? Então, para a primeira coluna, coluna 0, certo? A gente pode fixar, né? Então, vamos fazer só para a coluna 0 no primeiro momento. Então a coluna é 0 e a gente vai navegar para cada linha, certo? A gente tem NL linhas. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o valor que está naquela linha, naquela coluna, que a coluna é sempre 0, poderia até botar um 0 aqui, né? Mas vamos botar o C. Eu tenho que verificar se esse valor ele é maior do que o valor maior que eu já defini antes, né? Se for, eu atualizo o valor maior como sendo esse valor. Quer dizer que eu substituí, eu achei um valor maior ainda, então eu atualizo esse valor maior. E depois de ter chegado no final aqui, ó, eu vou dizer o valor maior da coluna %d é %d. Então a coluna é a coluna C e o valor maior é o maior, certo? Então isso aqui já me está fazendo funcionar para a primeira coluna. Até posso compilar o meu programa, ó, e executar. O valor maior da coluna 0 é 10, e de fato é esse 10 aqui. Só que o enunciado diz que é o maior elemento de cada coluna da matriz. Então, pelo fato de ser cada coluna da matriz, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um for para cada coluna. Então, a gente vai começar com a coluna 0. Enquanto a coluna for menor do que a quantidade de colunas, coluna mais. E dentro desse for, a gente repete o percurso por linha, inclusive o printf, certo? Então, agora, a cada laço disso aqui, desse laço mais externo, eu vou procurar o maior valor dentro daquela coluna. Só que para isso funcionar bem, então eu inicializo o maior aqui, mas depois que eu fiz toda a minha coluna 0, que vai ser a primeira iteração desse código que eu estou selecionando aqui, certo? Vai ser a primeira execução desse código que eu estou selecionando, eu vou fazer essa coluna mais, então eu vou começar uma nova coluna, então eu preciso definir o valor maior para o valor
menor possível de novo, já que eu vou procurar um novo valor maior, que na segunda coluna, no caso. Então, nem preciso mais dessa inicialização, já que eu estou fazendo essa inicialização aqui dentro do laço mesmo. Então, fazendo isso agora, eu executo o programa aqui, ó, eu vou ter, então, a impressão, como a gente estava fazendo antes, e eu vou ter o valor maior da coluna 0 é 10, isso que a gente já tinha antes. Aí eu faço C++, defino o maior como sendo o menor valor possível e procuro depois em cada uma das linhas, e encontro que na segunda linha o maior valor é o 6. E depois chego no final, faço C++, vou para a terceira coluna e procuro novamente, defino o valor maior como o menor valor possível e procuro o maior valor na terceira coluna, que é 10 de novo, que é esse aqui. Bom, então isso faz com que a gente tenha esse primeiro item ok aqui, né? E aí nós temos depois o segundo item aqui, nosso segundo objetivo, que é, vamos lá, a média dos elementos de cada linha, certo? Então, para a gente fazer a média dos elementos de cada linha, a gente pode começar, de novo, usando o mesmo raciocínio de antes, começar pela linha 0. Então, para a gente fazer a média dos elementos de cada linha, a gente vai ter que navegar dentro de uma linha, né? Se eu ir aqui para o meu quadro, vocês percebam bem, indo aqui para o meu quadro, que eu vou olhar para esses elementos aqui, certo? E eu vou ter que, então, fixar uma linha 0, e navegar nas colunas agora, diferente do que a gente estava fazendo antes, né? Então, para fazer isso, então nós vamos ter for para coluna 0, coluna menor que a quantidade de colunas, coluna mais. Eu vou ter que, a média dos elementos, eu vou ter que ter uma variável que vai ser tipo o acumulador, e outra variável que vai ser a média. O acumulador eu tenho que inicializar ele para 0, certo? E aí, no acumulador, eu vou acumular o valor que está da matriz, naquela linha específica, que é a linha L aqui, que está fixada para 0, porque a gente fez L igual a 0, né? E para a coluna. E depois de fazer isso, eu tenho que dizer a média dos elementos, então eu vou dizer a média dos elementos, eu nem vou precisar dessa variável, a média dos elementos da linha %d é %d. Então aqui eu acumulei a linha L e o acumulador dividido pela quantidade de colunas, né? A gente acumulou NC valores, que são a quantidade de colunas que eu tenho. Então isso aqui já funciona, mas calculando a média só da primeira linha. Então a gente consegue ver que a média dos elementos da linha 0 é menos 5, porque a gente somou menos 9, menos 6, menos 1. Então isso deu menos 16. Isso, e dividido por 3, que é a quantidade de colunas, dá menos 5. Isso, deixa eu ver aqui, ó. Menos 16 dividido por 3, dá menos 5,333, mas como a gente está trabalhando só com números inteiros, ocorre um arredondamento, e por isso que aparece menos 5 ali na nossa saída, certo? Bom, a gente poderia aqui botar um %f, né, e fazer com que a gente, eu vou só compilar de novo aqui. Aí ele me diz, bom, eu estou com um double aqui, mas eu tenho um parâmetro acumulador inicial. Ele está ainda fazendo essa divisão inteira. Então, para isso a gente viu lá sobre casts, né? Vocês lembram? Então a gente pode forçar que o acumulador seja transformado para float para a gente ter uma divisão em ponto flutuante. Então, fazendo isso, o meu compilador não vai mais reclamar. E eu posso executar, e aí eu tenho que a média é menos 5,33. Vamos manter assim, porque daí fica um pouco mais sofisticado aqui o nosso programa. Mas, bom, não é isso que o ponto 2 está pedindo, né? O ponto 2 está pedindo que a gente faça a média dos elementos de cada linha. Então, aqui a gente só fez para a linha 0. Então, a gente pode generalizar, né? Então, eu posso botar um for aqui para a linha 0, mas também fazer para as outras linhas. Então, enquanto L for menor que NL, faço L++. E para cada linha, então, a gente vai fazer tudo isso aqui, certo? Até aqui, certo? Então, nesse caso, a gente tem a execução, e aí a gente tem para cada uma das linhas, né? Como a gente tinha 10 linhas, aqui a gente tem um monte de saída, né? Então, a média da primeira linha é menos 5,5, como a gente já havia visto, e assim por diante até a linha 9. Vamos só confirmar aqui a linha 8. A linha 8 do índice 8, que é a nona linha, tem a média menos 6. Então, é isso aqui, né? A gente fez menos 5 mais menos 5 mais menos 5. Então, a gente tem menos 18 dividido por 3, menos 6.
Bom, tem um aspecto importante aqui que eu até não falei. Até agora, nas nossas videoaulas, a gente sempre vinha declarando as variáveis. Eu vou abrir um parênteses rápido aqui, tá? A gente vinha declarando as variáveis sempre no início da função main aqui. E agora vocês podem perceber que eu estou declarando aqui no meio do código. Vocês podem perceber. Isso não é a melhor prática. Eu estou fazendo isso aqui só para ilustrar, digamos assim, mais rapidamente, né, cada um desses exemplos. Num cenário melhor aqui, essas declarações ficariam aqui em cima. Então, todas as declarações de variáveis ficam aqui em cima. Mas o compilador não me reclama disso, porque a linguagem C mais moderna permite declarações de variáveis no meio aqui da função, né, da função principal, e não só no início, né. Então, tem esse aspecto da declaração da maior. E ainda tem um outro exemplo um pouquinho diferente aqui, que é essa questão da declaração do acumulador. Aqui, percebam bem onde eu estou declarando o acumulador. Eu estou declarando esse acumulador dentro do for, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse acumulador, essa variável, ela só é visível dentro do for. Então, se eu quiser fazer um printf aqui fora, olha só, o valor do acumulador é %d, acumulador, ó. Se eu compilar meu programa, o compilador vai dizer, opa, peraí, o acumulador não foi declarado. Mas aí vocês vão olhar, mas eu declarei aqui. Eu declarei aqui dentro do for. Então, quando eu fechei essas chaves aqui, o acumulador deixa de existir, digamos assim, certo? Então, isso tem a ver com o que a gente chama de escopo, certo? O escopo do acumulador, dessa variável, é esse for. Em que ponto do código ele está visível, né? Por isso que eu declaro sempre no início da função. Quando eu declaro no início da função, o escopo dessas diferentes variáveis é o escopo da função. Então, elas são visíveis em todos os códigos que aparecem embaixo, inclusive dentro de for, dentro de if, etc. Então, esse é o comportamento que a gente já conhecia, né? Então, eu vou continuar declarando aqui no meio, mas é sempre bom, né? Eu deixo aqui registrado para vocês que a melhor prática é declarar sempre aqui no início. Vocês vão encontrar também coisas assim, por exemplo, já que a gente abriu esse parênteses, né? Declarações de variáveis aqui também. Tem alguns compiladores C que aceitam, o meu aceita também, mas eu não tenho feito isso. Vocês vão encontrar esse tipo de coisa aqui. Então, a declaração de uma variável L aqui dentro. Então, isso faz com que esse L só seja visível dentro desse for mais externo e de todas as coisas que estão dentro dele. Então, esse for mais interno também vai ver. Então, esse código ainda funciona, mas a diferença aqui, percebam bem que isso funciona. Olha só, se eu compilar o programa, só vou apagar aquela linha que está causando erro lá embaixo. Ó. Se eu compilar agora, ó, e compilou. Só que esse L aqui, ó, esse L aqui é diferente desse L aqui, ó. Eu tenho um L no escopo da função main e eu tenho um outro L com o mesmo nome dentro do for, desse for aqui. Aí você precisa, mas como que aqui dentro, se eu fizer L igual a 2 aqui, né, eu vou estragar o meu programa aqui, mas vamos supor que eu faça L igual a 2, qual que é esse L? É o L mais próximo, que é esse aqui. Então, como é que eu acesso o L de fora, o L da função main? Não tem como. Então, aqui eu estou mascarando uma declaração de uma variável mais externa. A gente vai voltar a falar mais sobre isso quando a gente estiver um pouco mais adiante na disciplina. Eu só quis abrir esse parênteses rápido aí para fazer um break aqui na solução. Vamos agora continuar, então, calculando o produto de todos os elementos diferentes de zero da matriz, né? Então, aqui a gente vai ter que ter uma variável produto para guardar esse valor. A gente inicializa ela para 0, ou melhor, inicializa ela para 1, né? A gente já vai fazer o produto. E aí a gente tem que ser o produto de todos os elementos diferentes de 0. Então, aqui a gente tem que ter basicamente uma navegação em todas as linhas e todas as colunas, né? E se o elemento daquela célula, da linha e da coluna for diferente de 0, porque senão não faria sentido, né? Eu vou multiplicar esse valor pelo produto, certo? Que eu já calculei, né? Então faço vezes igual. E que é a mesma coisa que fazer igual a produto vezes o MLMC. Certo? Então com isso a gente já faz o terceiro item, né? E esse produto a gente pode informar no final, né? O produto de todos os elementos diferentes de 0 é %d. E aí a gente passa o produto como parâmetro. Compilando o programa, executando. O produto de todos os elementos diferentes de 0 é menos esse valor super grande aqui.
que eu até vou copiar aqui, é um número muito, muito grande. Então, com isso a gente faz o 13, e a grande jogada aqui é que a gente teve que fazer a navegação em todos os elementos, só que antes da multiplicação a gente teve que verificar se ele é diferente de zero, porque se a gente fizer a multiplicação por zero, bom, daí vai dar sempre zero, e a gente pode perceber que sempre vai ter algum zero aqui, já que a gente está trabalhando com valores de menos 10 a 10. Bom, quantos elementos são negativos? Vamos encaminhar aqui para o quarto item. Aqui a gente vai ter que ter um contador, a gente pode chamar de negativos, que a gente inicializa ele para zero, já que é uma contagem, né? E a gente vai ter que ter um for muito parecido com o anterior, só que quando o elemento for menor do que zero, quer dizer que ele é negativo, a gente incrementa esse contador, certo? Negativos mais mais, e a gente pode dizer aqui no final, então, printf, temos % de elementos negativos, certo? E imprimimos negativos. Compilando o programa para ver se funciona. Temos 14 elementos negativos. Notem que esses últimos dois fors que a gente fez aqui, ó, esse aqui e esse aqui, eles são idênticos. Então a gente poderia, na realidade, fazer essas duas coisas juntas, né? Fazer o 4 e o 5 juntos. Até eu vou juntá-los aqui. Então nós podemos fazer 4 e o 5, então eu vou ter declaração das variáveis aqui, e esse if aqui, eu incluo ele aqui nesse if. Então, além de verificar se o valor é diferente de zero, se for, eu faço o produto, depois eu verifico se o valor é menor que zero, e se for, eu incremento negativos. E aí eu não preciso ter esses dois laços, depois eu simplesmente imprimo. Então, o meu programa ficou um pouquinho mais rápido, pouca coisa, mas ele ficou um pouquinho mais rápido, certo? Bom, agora vamos para esse último caso aqui, que é esse super enunciado aqui, que eu vou copiar aqui para o final. Nesse super enunciado aqui, nós temos o seguinte, imprimir a posição ocupada, linha, coluna, então tem que imprimir a posição, certo? Ou seja, tem que imprimir a coordenada por um elemento cujo valor será lido pelo programa via teclado. Então vamos ler esse valor. Scanf, %d, valor. Então lemos o valor. Podemos até imprimir uma mensagem aqui, entre com o valor. Temos o valor lido agora e a gente tem que procurar esse valor na minha matriz. Então eu vou fazer o mesmo for duplo aqui, certo? E quando a gente encontrar posição ocupada por esse elemento cujo valor será lido pelo programa. Então quando a gente encontrar, então, se a posição linha coluna for igual ao valor que foi lido, certo? A gente diz, encontramos o valor na posição %d, certo? Eu vou botar aqui com essa sintaxe aqui. Então, na linha tal, na coluna tal. Informar se houver mais de uma ocorrência. Então, a gente vai ter que meio que ter um contador aqui. Então, vamos botar aqui um contador que é inicializado para 0. E esse contador, toda vez que a gente encontrar o valor, a gente incrementa. E dizer, informar se houver mais de uma ocorrência. Então, if contador maior do que 1, printf, houve mais de uma ocorrência. Ou se o elemento não estiver presente na matriz, certo? Else if contador for igual a 0, printf, o elemento não está na matriz. O valor, né, no caso. O valor não está na matriz. Bom, acho que com isso já funciona. Vamos lá, GCC. A gente imprime, vamos entrar com o valor, 8. O valor não está na matriz. Vamos ver se ele não está mesmo. Realmente não tem nenhum 8 aqui. Vamos entrar com o valor que está e repetidas vezes. Vamos entrar com menos 9 agora. Menos 9. Ele diz, ó, encontramos o valor na posição 00 e na posição 91. Houve mais de uma ocorrência. Então a posição 00 é essa aqui. E a posição, qual que foi a posição? 91. Então é a 10ª linha e a primeira coluna, segunda coluna. Daqui é 91. Pessoal, então acho que com isso a gente conclui então o exemplo número 3. Se ficou alguma dúvida, entre em contato. Nós vamos dar andamento agora para a nossa videoaula.
Dando continuidade, então, a gente já viu a questão de matrizes, né? E nós vimos também a situação onde a gente teve 3 exemplos diferentes ali que a gente trabalhou com as matrizes, né? Então, agora, voltando para os nossos slides, nós vamos trabalhar agora, então, ver rapidamente aqui a questão do arranjo multidimensional, né? Com mais de 2 dimensões. Então, esse caso acontece quando a gente tem especificações desse tipo. Por exemplo, tenho 2 turmas, 10 alunos em cada turma e 5 notas, né? Então, nesse caso, a gente tem várias escolhas possíveis, né? A gente tem 3 coordenadas agora, né? E a gente pode especificar uma estrutura tridimensional, né? Porque a gente tem 3 dimensões, né? Então, se o enunciado é ler e armazenar as notas de cada um dos alunos, cada uma das 5 notas de cada um dos 10 alunos de cada uma das 2 turmas, a gente tem aqui uma escolha possível aqui na hora de fazer o meu mapeamento desse enunciado para a memória, né? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos então as notas sendo colocadas nas linhas, certo? Ou seja, 5 notas colocadas nas linhas, os 10 alunos colocados nas colunas, certo? E as turmas seriam 2 fatias de profundidade aqui, certo? Então, nós teríamos a turma 0, como sendo essa primeira face que a gente está vendo dessa estrutura tridimensional, e a face que a gente não está vendo, que é aquela face número 1, seria a segunda turma, certo? Então essa é uma escolha possível, né? Nós temos outras escolhas possíveis, nós poderíamos fazer aqui, colocar, mais semelhante às estratégias que a gente viu nos exemplos anteriores, colocar então os alunos nas linhas, então seríamos 10 linhas, somente 5 notas e 2 turmas nos 2 eixos aqui. Isso seria uma outra opção. Mas nós temos ainda outras opções, né? Já que a gente tem agora 3 situações possíveis, 3 dimensões, né? Nós poderíamos colocar as turmas como sendo as linhas, certo? Então nós teríamos turmas, alunos e notas. Aí a gente teria uma coisa mais, um objeto mais profundo e menos alto, né? Então essas escolhas de como é que a gente mapeia essas 3 dimensões para a estrutura aqui, para esse arranjo NT tridimensional nesse caso, né? Depende muito da responsabilidade do programador, né? O programador que vai escolher e a hora que ele definir, ele vai ter que fazer com que todo o código seja coerente, né? Então, como é que a gente faz essas declarações iguais às que a gente viu antes? A gente tem sempre o tipo, o identificador, que seria o nome, né, desse arranjo tridimensional, e aí depois nós temos entre colchetes 3 vezes o tamanho da primeira, da segunda e da terceira dimensão. Então, nesse exemplo aqui, ó, esse exemplo aqui ilustra justamente esse objeto tridimensional que a gente viu. A gente tem 5 linhas, que é a primeira dimensão. Depois nós temos 10 colunas, que é essa segunda dimensão. E depois a terceira dimensão são as 2 turmas, que são essas 2 fatias que a gente viu aqui na dimensão da profundidade, né? Então, isso aqui é a forma da gente declarar um vetor, ou melhor, um arranjo, né, tridimensional na linguagem C. Então, assim, de novo, definam constantes, né, em vez de usar números aqui, né, e lembrem bem, né, na hora que a gente for fazer essa escolha, né, essa estratégia, ela tem que ser fixa durante o resto do programa, né? Então, a gente, de novo, vai ter um índice para cada dimensão, e os índices válidos na primeira dimensão vão ser de 0 a 4, nesse exemplo, né, de 0 a 9 nessa segunda dimensão, e na terceira dimensão de 0 a 1, certo? 0 e 1, no caso, né? Bom, visto que a gente tem 3 dimensões, né, a gente pode ir muito além, né? A gente pode falar de 4 dimensões também. Nesse caso aqui, ó, nós temos então nota, aluno e turma, que a gente tem antes, mas bom, a gente tem várias escolas. Aí a gente pode ter uma 4ª dimensão para guardar a escola, certo? Aí eu assim, tem vários municípios, aí eu posso botar mais uma dimensão, fazer 5 dimensões. E na realidade a linguagem C não tem um limite, o programa fica a critério do programador. Aí é claro, né, a gente tem que usar um bom senso que quanto maior são essas dimensões, mais complexo fica o meu programa, né? Mais difícil fica de visualizar qual que é a estrutura, né? A gente não tem mais. A partir de 4 dimensões já fica difícil. É como se tivesse um cubo repetido várias vezes, né? Então, assim, isso tem uma organização por linha, como a gente viu lá quando a gente estava falando da memória, né? Então,
Mas essa organização por linha vai ser a seguinte, então, como é que eu vou guardar um cubo? Eu vou dar o exemplo do cubo, né? Então eu vou guardar essa primeira linha, eu estou falando só da primeira fatia, né? Então eu vou guardar a primeira linha, depois a segunda linha, a terceira linha, até a quinta linha. Quando eu terminei isso, eu vou para a fatia de trás e faço por linha de novo e assim por diante. Quando eu estou com a quarta dimensão, eu vou fazer tudo isso aqui e aí depois eu vou para a quarta dimensão e repito tudo de novo, certo? Então, existe ainda a ideia de transformar isso em linhas para guardar na memória. Isso tudo fica a critério do compilador, né? A gente vai falar mais sobre isso aí na próxima videoaula, para a gente ver o que o compilador está fazendo nessa questão do endereçamento aí. Então, assim, para a gente trabalhar com um exemplo aqui de 4 dimensões, nós temos então uma situação aqui, um exemplo de 10 lojas, certo? Onde temos 5 setores por loja, 30 produtos por setor e 12 meses. Então, o exemplo o que esse arranjo vai guardar? Vai guardar a quantidade de itens de cada produto vendido em cada mês por setor e por loja, certo? Eu não vou tentar explicar muito isso aqui, porque basicamente a gente vai ter então 4 dimensões, né? E a ordem que a gente tem enunciado aqui vai estar sendo a mesma ordem das dimensões que a gente está colocando aqui. Então a gente botou as 10 lojas na primeira dimensão, na segunda dimensão a gente botou os 5 setores, na terceira dimensão botou os 30 produtos por setor e depois na última dimensão a gente botou os meses. Poderia ser uma outra ordem aqui, certo? Mas a gente escolheu essa, certo? E nesse caso dos meses, aqui a gente tem 12 meses, né? Lembre que a gente vai de 0 a 11, então o janeiro vai ser o índice 0 aqui, né? E o produto número 17 vai ser o índice 16 e a loja número 6 vai ser o índice 5, né? Então existe essa questão de começar com os índices 0, né? Então essa quantidade de vendas, quantidade de itens aqui, né? Vai ficar então declarado na minha função lá, né? Com os diferentes defines. E aí se eu me perguntar listar a quantidade vendida do produto 17, né, que é o índice 16, em janeiro, que é o índice 0, em todos os setores da loja 6, que é o índice 5, aí eu vou fazer o quê? Como eu fixei 3 dimensões, então eu tô com a dimensão do produto, do tempo e do setor e da loja fixo, certo? Eu só preciso variar em todos os setores. Então eu vou fazer um laço de repetição para cada um dos setores. Como eu tenho num setor setores, então eu vou acessar então a quantidade de vendas, né? Onde a minha loja está fixa, o meu produto está fixo e o meu mês está fixo. A única coisa que muda é o setor. Então por isso que eu estou usando só esse set aqui. Então isso aqui acaba sendo um for simples que navega em determinada posição desse objeto de 4 dimensões que a gente tem em memória, né? Então eu não vou nem fazer o desenho aqui para explicar, né? Vocês podem fazer experimentos aí com esse pequeno exemplo para entender melhor como é que funciona isso, variando, por exemplo, a loja, enfim. Percebam bem que isso aqui não foi nem inicializado com valores, né? No caso, se a gente executasse esse programa aqui, a gente teria, supondo que a gente inicializasse com zeros, aqui a gente teria sempre zero, mas a ideia é entender como é que funciona o percorrimento, né? Usando os índices nesse objeto de 4 dimensões. Então vocês podem testar depois com 5 dimensões, 6 dimensões, né, a critério do programador e da sua criatividade, né? Mas eu quero ressaltar aqui, antes de a gente ir adiante, que quanto mais dimensões, mais complexo fica o nosso programa, né? Mais difícil fica para uma outra pessoa entender o que a gente quis fazer. Pessoal, então nessa última parte da nossa videoaula, nós falaremos então sobre matrizes de caracteres, que é um tipo especial, um pouco especial de matrizes, que serve para a gente registrar vários nomes, né, de vários alunos, por exemplo, em uma matriz, né? Então, como enunciado para a gente motivar o uso dessa estrutura, né, nós temos o seguinte. Então, a gente vai mudar um pouco o nosso exemplo clássico aqui que a gente tem usado, onde além de ler notas e calcular médias, etc., nós vamos ler os nomes dos alunos, né? Então a gente tem que ter uma forma de guardar os nomes desses alunos de uma turma. E para isso a gente vai usar uma matriz de caracteres. Então essa matriz de caracteres ela vai ser declarada como char, certo? E ela vai ter então uma quantidade de alunos, que vai ser a quantidade de linhas, a gente vai guardar o nome de cada aluno em cada uma das linhas, certo?
E a quantidade de colunas vai ser o tamanho máximo que pode ter o nome dos alunos, né? Nesse caso aqui a gente está dizendo que o tamanho máximo dos alunos é de 7 caracteres, né? Incluindo o /0, né? Porque a gente está trabalhando com strings aqui, né? Então a gente tem que pensar que tem que ter a inclusão do /0. O fato interessante, quando a gente está trabalhando com matriz de caracteres e imaginando que a gente está, na realidade, com strings em cada uma das linhas, né? Supondo essa situação, é que a gente pode fazer printfs somente das linhas. Então, por exemplo, para essa matriz de caracteres aqui, que tem 4 linhas e 7 colunas, imaginando que a gente tem uma situação como essa que aparece aqui no slide, onde na linha 0 a gente tem Maria, na linha 1 a gente tem João, na linha 2 a gente tem a Ana e na linha 3 a gente tem o Carlos, certo? Onde a gente tem 7 colunas, então coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? As 7 colunas. Notem que cada um desses nomes está terminado por /0. Então isso quer dizer que quando a gente faz printf de nomes 2, a gente está acessando o índice 2, ou seja, a terceira linha. E isso vai fazer com que a gente imprima como %S o nome Ana. Então o printf vai começar no início dessa linha e vai, já que a gente está guardando lá na memória, né, essa matriz por linha, ela vai continuar avançando procurando um /0. Quando ela acha o /0, para de imprimir o nome, certo? Então o printf funciona assim e isso faz com que a gente possa usar aqui como parâmetro nomes 2, certo? E não precisa especificar a segunda dimensão, unicamente porque a gente sabe que está imprimindo uma string e está usando %S aqui no nosso printf. Então essa é a característica especial aí de matriz de caracteres quando a gente tem strings escritas nas linhas, né? Então isso a gente pode usufruir para justamente resolver esse enunciado, né? Que a gente tem que ler esses nomes dos alunos, ler as notas finais, então isso a gente vai ter uma outra estrutura, já que as notas finais são um valor real, que é incompatível com o char, né? Então a gente vai ter que ter uma matriz, depois vai ter que ter um vetor para guardar essas notas finais, e vai ter que ter ainda, que vai ser de ponto flutuante, e ainda assim vai ter outro vetor para guardar a frequência do aluno, né? Supondo que a gente estivesse numa situação de aulas presenciais, a gente faria chamada, etc. E a gente teria um inteiro entre 0 e 45, seria a quantidade de vezes que o aluno esteve presente, né? Então, por isso que é inteiro. Por que 45? Porque a gente teria 45 encontros, são 3 encontros por semana, são 15 semanas de aula, daí nós teríamos os 45 encontros, né? Então, depois de ter feito toda essa leitura desse monte de informação, a gente tem que imprimir os nomes e o conceito final de cada aluno com essa conversão. Bom, então, especificado isso aí, eu já passei aqui para o nosso código quadro, onde nós temos aqui o enunciado, né? Então, está aqui o enunciado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, bom, vamos especificar as nossas variáveis para guardar os valores de entrada, né? Então, a gente vai ter o nosso vetor de nomes, a gente tem determinada quantidade de alunos, então vamos botar um define aqui, num de alunos, vamos especificar que a gente tem, sei lá, 40 alunos, certo? Então, e o tamanho do nome máximo para cada aluno, a gente pode especificar como uma variável aqui, uma constante também. Então, tamanho do nome máximo, nome máximo. Depois vocês podem abreviar essa constante para uma coisa menor, né? Vamos botar aqui, sei lá, 256 caracteres. Tamanho, nome máximo. A gente põe um monte de zero aqui para inicializar tudo com zero. Então fica tudo zeradinho na nossa matriz. Então isso é para os nomes, né? Depois a gente vai ter que ter um vetor de notas, de num alunos notas, e um vetor de inteiros para frequência. Então, frequência num alunos. Então cada posição é de um aluno. Então é tipo assim, o índice 0 vai ser utilizado para pegar o nome do primeiro aluno, depois a nota do primeiro aluno e depois a frequência do primeiro aluno. O índice 1 e assim por diante, o índice 2, o índice 3. A gente vai, obviamente, precisar de uma indexação aqui, então a gente vai uma variável i, por exemplo, de índice. Poderia ser o a também para representar alunos, vamos usar o i dessa vez. E como que a gente vai fazer? Então, a gente tem que especificar alunos de uma turma, suas notas finais, etc. Ok. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler esses dados, né? Então, para cada aluno, então a gente vai botar para cada i igual a 0, i menor que num alunos, i mais, nós vamos ter que fazer a leitura do nome, né? Como é que a gente vai fazer a leitura do nome, né? A gente vai fazer, então,
printf informe o nome, certo? E aí, lembrem bem como é que a gente lê uma string, a gente lê com fgets. E os nomes estão nessa estrutura aqui, nomes, e aí a gente está lendo o primeiro nome, então a gente vai guardar na primeira linha. Então por isso que a gente usa só um índice aqui, certo? Só o índice I, a gente não precisa especificar a coluna. Bom, se a gente quiser especificar a coluna, a gente poderia botar aqui, eu quero colocar o nome desse primeiro aluno, do aluno I, perdão, a partir da coluna 0 da minha matriz, mas eu não preciso especificar isso, eu posso botar simplesmente assim. E aí depois ter o tamanho nome máximo, que é a quantidade máxima de caracteres que eu posso ler, né? Pensando que o /0 tem que estar ali dentro, e eu vou ler da minha entrada padrão, certo? Então, com isso eu faço a leitura do nome, depois eu posso pedir informe a nota final, certo? E para isso, bom, aqui eu posso usar um clássico scanf, de %f, né? E eu vou escrever isso em notas, perdão, endereço de notas do I. E aí depois informe a frequência. Informe a frequência, a quantidade de presenças, no caso, né? Então, faço um scanf com %d e ponho isso em frequência de I, certo? Então, esse I é sempre o aluno I. Por isso, então, quando eu terminar esse meu laço, eu vou fazer I++, eu vou ir para o segundo aluno. Bom, feito a leitura desses dados, né, agora a gente tem que, então, imprimir os nomes e o conceito final de acordo com a seguinte conversão, né? Então, aqui tem uma tabelinha aqui que a gente vai utilizar agora para fazer, a gente vai usar ifs e else ifs aqui para a gente ver se os nossos nomes estão dentro desses aspectos, né? Só que o aluno só recebe uma nota se ele alcançar a frequência mínima num cenário presencial normal, né? Então, nesse caso aqui, a gente já pode, bom, a gente poderia fazer a leitura de todos os nomes e notas finais e quantidade de presenças no primeiro momento, e aí depois passar para as decisões, né? Então, aqui a gente teria um segundo laço, que seria igual ao primeiro, a gente poderia juntar os dois, mas vamos imaginar que temos essas duas etapas, onde eu vou, então, verificar agora se o aluno tem frequência, né? Primeira coisa, então, se a frequência de I, do aluno I, né, dividida por 45, que é a frequência máxima dele, multiplicado por 100 para eu ter uma porcentagem, for menor que 75%, certo? Aí, nesse caso aqui, eu vou fazer com que digamos assim, o aluno, eu imprimo aqui a mensagem, o aluno não tem frequência, né? O aluno FF, que seria falta de frequência. Bom, e caso contrário, né? Daí agora eu vou botar um else, né? Caso contrário, daí agora eu vou procurar por fazer um mapeamento para as notas, né? De acordo com aquela tabela ali que a gente tem em cima. Então, se a nota for maior ou igual a 8,5 e nota menor do que... A gente poderia simplificar aqui, né? Se a nota for maior ou igual a 8,5, quer dizer que a nota é um conceito errado. Se a nota for maior ou igual a 7,5, a gente põe um printf aqui, B. Conceito B. Depois esqueci o ponto vírgula aqui. Se a nota for maior ou igual, deixa eu só olhar a tabela lá, 6, o conceito é C. E se caso contrário, daí o aluno ficou com D. A gente não precisa nem verificar isso, né? Porque se a gente chegou nesse caso aqui, a gente já passou pela FF, então não precisa mais verificar, então D, reprovado. Certo? E era isso. Eu acho que basicamente com isso a gente já consegue fazer. Já temos aqui a questão da frequência que a gente divide por 45, a gente vai ter um valor entre 0 e 1, a gente multiplica por 100, se esse valor for menor que 75, quer dizer que tem frequência menor que 75 para o FF. Bom, só vamos compilar o sandbox aqui para ver se está tudo bem. Assim, referente à nota aqui, eu usei nota aqui, mas na realidade teria que consultar a matriz, né? Então, a nota, perdão, o vetor. Então, seria a nota
Nosso vetor é chamado notas, então eu teria que usar notas de i. Mesma coisa aqui, notas de i, notas de i. Certo? E aí, isso inclusive o compilador foi esperto aqui, ele me disse, olha, tu deveria ter usado notas aqui. Bom, daí funciona, bom, se eu executar o meu programa, ele vai perguntar, informa o nome, né? Só que aqui, como eu botei 40 alunos, vai ficar meio longo aqui, né? Mas essa é a ideia. O que tem de especial aqui em relação à matriz de caractere que a gente viu seria exatamente essa questão do nome, né? Então, a gente esqueceu só de imprimir o nome aqui na saída, né? Então, a gente talvez seja interessante informar, informar o nome, né? Então, vou botar aqui assim, para o aluno, %s, a gente põe uma flechinha, não põe _n, nomes de i. Certo? Então, desse aluno aqui, a gente vai aparecer aluno tal. Podemos botar vou botar só um aluno aqui, para a gente fazer um experimento. Então, aluno Lucas, eu tirei 5.6 de média final e tive somente 20 presenças. Então, o aluno Lucas, ele ficou com FF, certo? Então, nesse caso aqui, bom, eu dei um exemplo aqui bem pequeno, né? Mas, só para ver o funcionamento do programa, o que eu quero ilustrar para vocês aqui é a questão em relação à matriz de caracteres, né? Então, a gente está fazendo fgets com nomes de i, e na hora de fazer printf, a gente faz printf de nomes de i, certo? Mesmo o nome sendo uma matriz, a gente está fazendo referência só a uma dimensão, que é a primeira, que é a dimensão da linha. Então, a gente especifica só o início da linha, de certa forma. Certo, pessoal? Então, era isso que tinha para essa questão das matrizes de caracteres. A gente se encaminha agora, então, para os exercícios. Então, como exercício que eu proponho para vocês, o primeiro exercício é esse exercício da matriz transposta, né, onde a ideia é preencher com números aleatórios de 1 até 99 uma matriz, supondo que a semente de números aleatórios seja 0, para que nós tenhamos todos a mesma resposta, né? E a matriz tem que ser quadrada e de valores inteiros, certo? E de ordem 10, ou seja, ela tem que ser uma matriz 10 por 10. E aí a gente tem que obter a transposta dela, certo? O que é transposta? Eu vou dar um exemplo aqui no nosso quadro, certo? Onde nós temos aqui uma matriz um pouco mais simples, é uma matriz 3 por 2, certo? De 3 linhas e 2 colunas, e a transposta dela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Como é que funciona a transposta? Eu vou pegar, então, a minha primeira coluna da matriz de entrada e vou transformar ela na primeira linha. Minha segunda coluna vira a minha segunda linha na transposta. Então, tem que fazer um programa de computador que tenha uma matriz 10 por 10, né? Então, a minha entrada vai ser 10 por 10, a minha saída vai ser 10 por 10 também, porque a transposta de uma matriz quadrada é uma matriz quadrada, né? Só que a diferença é que eu vou pegar a primeira linha, e a primeira coluna, perdão, e ela vai virar a primeira linha na transposta. Certo? Então, tem que fazer isso. Então, vocês podem imprimir simplesmente a transposta, né? Em vez de imprimir, de modificar os valores, vocês podem simplesmente imprimir ela como transposta. Isso já está suficiente aí nesse primeiro exercício. E como segundo exercício, a gente tem o exercício de um sistema de equações lineares, né? Então, a gente vai supor um valor de n máximo e tem que escrever um programa que lê do teclado os coeficientes do sistema de linear triangular superior, né? Então, nós temos aqui um sistema de equações lineares triangular superior, onde os coeficientes dessa triangular inferior são todos zeros. Quais são os coeficientes? São esses valores aqui, ó. A de 11, A11, A12, até A1n, a gente está supondo um n máximo, então esse n vocês podem usar um define, enfim, usar um define já está ótimo, usar um valor n não muito grande para a gente conseguir fazer um experimento, né? Então, esse programa ele tem que ler do teclado esses coeficientes. Então, a gente vai informa o coeficiente 1, depois o coeficiente 1, 2. Então, a gente vai preenchendo a matriz, certo? Só da triangular superior. Depois, a gente informa os termos independentes, que são esse vetor B,
certo? Então, nesse caso aqui, vai formar cada um dos dos n valores de B. E depois a gente calcula o vetor solução, certo? O vetor solução qualquer é x1, x2 até xn, certo? Então essa é a solução, são as minhas incógnitas, né? E a gente pode assumir nesse universo aqui que a gente tem um sistema de solução única, certo? Então, para calcular como é que vai funcionar o algoritmo, né? Eu já vou dar uma dica aqui. A gente escreve ele dessa forma, então na matriz a gente vai guardar os valores dos coeficientes, então a gente vai ter uma matriz n por n, onde os coeficientes da triangular superior serão o valor digitado pelo usuário A11, A12, que aqui no caso vocês vão colocar na posição 00, 01 até 0n-1, aqui no caso vai ser 1 e assim por diante, né? E depois ler os Bs. E aí depois como é que vai funcionar o algoritmo? O algoritmo vocês vão começar a partir do n aqui, do n-1 no caso, né? Já que a gente tem os índices que começam em 0. Né? Então, pelo fato de que essa última equação aqui, ela já consegue calcular o x de n aqui, né? Porque o x de n é igual ao bnn dividido por ann. Então, com isso a gente consegue obter o x de n. E tendo esse x de n, a gente consegue resolver a equação que vai estar aqui em cima, porque a gente vai precisar só descobrir qual que é o x de n-1. Então a gente vai subindo, a gente calcula a partir de aqui de baixo, a gente vai subindo até chegar em todos os x. E aí quando chegou em todos os x, a gente imprime os valores do vetor x. Então esse é o algoritmo e o desafio é tentar estruturar esse problema de uma maneira matricial, com vetor, e implementar esse algoritmo aí. Esse é um desafio bem interessante para vocês aí. Não olhem a solução antes de tentar, ok? Um grande abraço para vocês, a gente termina por aqui e até a próxima.